Você já passou por Yang, passou por algumas agências antes de chegar na Eletromídia. Eu queria que tu, de uma maneira sucinta, para não ficar chateando a nossa audiência. Lógico. Não, é uma coisa bem rápida. Cara, assim, então vamos lá. Era pra. Meu desejo até os 18 anos era ser jogador de futebol. Eu vi que já não ia dar. E aí, por influência da família, eles queriam que eu fosse contador, cara. Bom. Não vai rolar contador. Mas sempre gostei de matemática. E aí, por acaso, cara, eu tava naquela época de alistamento militar e coisa e tal, fui trabalhar com um amigo do meu pai, o cara era importador de periféricos de computador. Aí comecei a trabalhar com esse cara, comecei a aprender a mexer em computador, montar a máquina, que naquela época era isso que fazia. Você não chegava na loja e comprava um computador, você comprava as peças e montava o computador. E aí, cara, nesse meio tempo comecei a fazer aqueles cursos rápidos, Word, Excel, PowerPoint. Bom, por que tô contando toda essa história? Eu tinha muitos amigos, assim, do bairro, que já trabalhavam com publicidade, em veículos, em agências. E um deles um dia me falou assim, cara, eu trabalho na Fischer, uma agência de publicidade, e lá eles estão precisando de uma pessoa para fazer essas apresentações de PowerPoint. Você mexe com esse negócio aí, né? Era assim a conversa. Eu falei, cara, um pouco sim e tal. Você não quer lá fazer uma entrevista? Fui lá cara, fazer uma entrevista numa agência de publicidade que eu não fazia a menor ideia o que era. Eu saí de lá contratado, só para ficar montando a apresentação. No check-in, na área de check-in. Pra fazer pós-vendas, de campanhas e tudo mais. E aí foi a Fischer. E aí começou a minha história na publicidade, na verdade. Então foi totalmente aleatório, assim, cara. Não foi nada planejado, não. E aí dali foi. Você não estudou? Não. Só prática, não. E dali foi, cara. E aí foi Fischer, check-in, 2 ou 3 anos. Aí de lá... Aí ali já despertou o interesse na mídia. Só que eu não tive oportunidade na Fischer nessa época. Aí, como no nosso meio, cara, tem muita dança de cadeira, teve uma leva que saiu nessa época da Fischer e foram pra Léo Burnet. Aí já me levaram junto. Então montaram lá um time e tal pra atender era Fiat, se eu não me engano. Aí tinha um pessoal de pesquisa de mídia e tal. Mas aí eu fui pra Léo Burnet pra atender a conta da Fiat. E lá eu fiquei uns 3 anos. E o mais engraçado, aí começa de novo aquela história que eu falei, eu sou muito grato a muita gente. Esse eu tenho que citar, não tem como, que é o Cláudio Barros. Claudinho, eu tava lá, eu trabalhava no check-in, só que era tudo junto, né, junto com a mídia, assim. E aí um determinado dia ele falou assim, cara, por que você não fez esse negócio aqui que eu pedi pra fazer e tal e tal? Eu falei, bicho, desculpa, eu não sei o que você tá falando. Eu sou check-in. Ele falou, você é o quê? Eu falei, check-in. Mas o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, não, eu tô aqui porque... foi aqui que me colocaram, não sei o que, blá, blá, blá. Falou, não, a partir de agora você é mídia. O que você faz não é check-in, é mídia. Então a partir de agora você vai ser mídia. E o cara já ali, numa conversa de corredor, o cara me promoveu, cara. Aprendi muita coisa com ele também. E aí dali ele saiu da agência, foi pra Yang. Na época não era nem, era Newcomb Bates. E aí tinha a conta da Casas Bahia, que ninguém queria saber dessa conta, porque na época a Casas Bahia não é o que é hoje. Casas Bahia era algo que ninguém queria, varejo, ninguém queria saber de varejo. Todo mundo queria saber do institucional, da marca, mas de varejo ninguém queria. Hoje não tem mais, né? Hoje é tudo varejo, cara. Pega as marcas de luxo fazendo varejo. Aí foram lá mais um ciclo de 4 ou 5 anos, numa operação totalmente diferente, onde eu ficava dentro da Casas Bahia, tudo. E aí eu conheci uma outra pessoa muito importante nessa trajetória, que foi o Alan Barros, que foi o cara que foi há muitos anos à frente do marketing e da área comercial da Casas Bahia. E ali a gente fez uma outra história bacana também, tudo mais. Quando o Alan saiu da Casas Bahia, ele abriu uma agência, que chamava Fala. E aí eu fui trabalhar com o Alan também nessa época. Então a minha história, cara, ela se conecta muito com esse pessoal, cara, com quem eu aprendi muito e me deram muita chance, muita oportunidade. Depois disso veio um ciclo também muito bacana, a gente se especializou em atender contas de varejo, de fato. Conseguimos vender agência, tudo pra Fischer. Depois, de novo, eu voltei pra Fischer, daí, porque a gente fez uma operação com a Fischer. Morei aqui no Rio durante 1 ano e meio. Porque eu atendia Ponto Frio, então ficava aqui no Rio, segunda a sexta, basicamente. Não, já tava aqui na Barra. Foi bem nessa transição, quando saiu de lá e veio pra cá. E aí, de lá, uma passagem rápida na Geo Eventos, que é aquela empresa que era de eventos da Globo, e de lá eu fui pra Eletromídia. Então foi em janeiro de 2011 que eu cheguei na Eletromídia.
E aí foi tudo aquilo que a gente já... E o Alexandre já estava na Eletromídia? Já. O Alexandre já era nosso parceiro de negócio desde a época da Casas Bahia, assim, a gente já tinha feito bastante coisa juntos. Pra você ter uma ideia, em 2003 tinha a Super Casas Bahia, lá no AMB. A gente contratava a Eletromídia para colocar os painéis dentro do AMB e painéis para fora do AMB. E a gente fazia já naquela época a gestão de todos os materiais que iam pro ar de dentro do AMB. Então, a minha história com a Eletromídia, embora como funcionário, né, começou em 2011, mas a gente já fazia muita coisa muito antes, assim. Foi aí que eu conheci o Guerreiro, na verdade, assim. Então, ele tentou me levar pra lá umas 3 vezes, cara. Na terceira que deu certo. Pô, é o outro cara que você tem também uma dívida de gratidão aí, né? Isso aí, como eu falei no começo também. Eu aprendi muita coisa do que eu conheço em Eurofome, eu devo a ele. Mas então, sempre tem um monte de gente assim no nosso caminho, né? O Marco Antônio Soto fez uma frase aqui que todo mundo deveria recontar a sua história de tempo em tempo. Recontar a sua própria história de tempo em tempo. Que você se surpreende contando a sua própria história. É verdade. E, cara, eu tenho visto isso aqui muito legal, porque você começa a falar assim da tua história. Eu tenho certeza que tá dentro da tua cabeça. Aí falando, caramba. Por isso que eu falo. Aí teve aquele lance, aí teve aquela outra. Tu vai lembrando uma coisa, outra coisa. Por isso que eu falo, é injusto você começar a citar alguns nomes, porque certamente você vai deixar pessoas importantes. Porque é muita gente, né, cara? Mas eu converso muito com a minha mulher sobre isso e com a Gabi, com a minha filha, da gente reconhecer sempre as pessoas que te fizeram bem, que te dão oportunidades, que, assim... Então, eu escrevi uma história muito bacana com essa turma toda. E o Léo, que na verdade a pergunta que você fez foi exatamente essa, né? Como é que eu cheguei, como é que foi, né? No meu imaginário, né? Aquela malona ali, tanqueirazinho, pá, já no brilho. Não, cara, assim, eu já acompanhava a ANEEL à distância, obviamente, né? Eu não tinha tido nenhum contato com o Léo mais próximo. A gente se encontrou no café e a gente começou a bater papo e tudo mais. E ele conversa já sabia fluiu. Que tu já era head de comercial lá na Eletromídia. Já sabia. Mas foi muito despretensioso, cara, a nossa conversa, assim. Começou a ganhar corpo também sem planejado. Tudo na minha vida é assim, cara. Sabe quando você tá leve, cara? Aí as coisas acontecem, entendeu? E aí Go with the flow. Marquei uma conversa com o Léo, que era pra durar meia hora de agenda ali. A gente ficou quase 2 horas conversando, primeira oportunidade já. Então eu senti ali uma sinergia muito bacana, cara. Eu imagino que ele tenha também tido a mesma visão. Porque tinha ali, cara, 2 pessoas que tinham muita coisa pra contar e muito pra poder... Mas nesse momento já estava de piscando o olho, de passando a dedinho um no outro, assim? Não, era só uma conversa. Começou de uma conversa despretensiosa pra caramba. E aí, cara, quando eu me vi, assim, eu tava na frente de um possível projeto muito bacana, cara. Porque, de novo, eu voltei 5 anos pra trás e falei, cara, agora eu já sei o caminho disso aqui, cara. Acho que pode ser muito bacana esse negócio aqui. E aí que eu falo pra você que a gente tem que entender, cara, quando que acaba o ciclo e começa um novo, né? E acho que foi isso que aconteceu comigo. Você imagina, cara, o que passa na cabeça do cara sair de uma Eletromídia onde? Porque não era só por ser Eletromídia. Poxa, cara, eu conhecia a empresa de ponta cabeça. O Guerreiro, bicho, de novo aqui, não quero ser repetitivo, mas é um cara que sempre me ajudou muito e eu sempre também ajudei muito também pro sucesso da companhia. Então a gente tinha um puta entrosamento. Líder de mercado. IPO. Rua em São Paulo, que é hoje o principal produto que a gente tem à disposição no mercado. Rua em São Paulo, que sempre foi um sonho. Por que eu vou sair dessa empresa, cara? Composição com a Ótima. Compra da Ótima. Compra uma composição. Compra. Mesmo? Dinheiro? Compra. Por que eu vou sair dessa empresa, cara? Tá tudo bem aqui. Por que eu vou sair daqui? Porque, cara, a gente é movido por desafio. Exatamente. Porque esse era o cenário. E eu não tava enxergando uma mudança. Porque foi muito bacana até chegar ali. Porque tinha muita mudança, era tudo muito agitado. Você tinha ali aquele frio na barriga. E ainda né, cara? Só que quando eu olhei, cara, pro lado, eu falei, puta, mas tem um negócio aqui, cara. Tem uma puta oportunidade. Uma puta oportunidade legal. E aí foi aí que aconteceu, cara. Foi bem natural.